Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Mesmo diante das lutas, dificuldades, nós não estamos sozinhos, não é verdade? O Papai do Céu está sempre nos guiando, nos protegendo, nos ajudando. Às vezes os dias não saem como nós planejamos, né? Verdade. Às vezes a gente ora de manhã pedindo uma coisa e acontece pelo contrário, né? É Deus nos provando. Quando que a sua fé ela cresce? Quando ela é colocada à prova. Sim ou não? Sim. Senão a fé não cresce. Então assim, Deus ele sabe todas as coisas e tem feito tudo possível e impossível para que possamos permanecer fiel a Ele. Amém. E às vezes Ele permite as provas para que possamos buscá-lo ainda mais, né? Porque quando está tudo bem, né? Qual é o natural do ser humano? Relaxar, né? Verdade. Não podemos relaxar no momento que nós estamos vivendo. Se tem uma época, irmãos, que nós não podemos relaxar, é agora. E tem muita coisa acontecendo dentro e fora da igreja. As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida e nós temos que nos preparar nisso. Porque chegou a hora, né, da igreja ser usada por Deus ele deseja. Eu estava vendo aqui, Marcelo, os livros, né? Sim. O livro do grande conflito, né? E ele colocou aqui, né? Eu já li em casa, Léo. Não essa versão ainda. Essa versão está com uma roupagem nova, né? É a mesma coisa, mas uma linguagem mais moderna, para que as pessoas possam compreender melhor. Está muito boa, irmãos. Então se preparem para que possamos trabalhar com este livro. Eu não sei como vocês vão fazer aqui em Bento Ribeiro. Lá, a gente não vai sair na rua, sair lidando, não. Vamos fazer um pouco diferente, porque nós vamos trabalhar com esse livro o ano inteiro. Então, se a gente pegar ali vários livros e começar a distribuir, a gente não quer isso. Então, assim, vamos estar orando. Eu falei até para a igreja, olha, orem, porque a irmã White, né, ela quase morreu, né? Se não fosse a mão do Senhor, ela estaria, né, ela nem divulgaria o sonho, a visão que ela teve, né, do conflito do século, que são os 5 livros. E esse livro faz parte ali da visão do irmão White. Então é um livro que liberta realmente, irmãos, das coisas que estão acontecendo, que já aconteceram, e das coisas que vão acontecer. Então se preparem para que vocês possam trabalhar com esse livro. Estaremos trabalhando com esse livro a partir do dia 1º. Já podemos pegar esse livro, entregar para o vizinho, orar com o vizinho, pedir para ele, botar ali. É tão interessante que ele tem ali no começo do livro, né? Você coloca o nome da pessoa e faz uma dedicatória. Não é carimbado mais assim, o dia e a hora da igreja. Não, é dedicatória, é uma coisa mais pessoal. Tá bom? Então vamos orar para isso. Falando em oração, vamos orar para ver a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós vamos abrir a Tua palavra. Toda vez que nós abrimos a Tua palavra, é o Senhor falando conosco, Pai. Irmão Alex é um pecador indigno. Só quero transmitir aqui aquilo que o Senhor fala comigo. E uso em nome de Cristo Jesus. Que meu eu se cale e fale o Senhor para a tua igreja. Seja conosco neste momento, perdoe nossos pecados. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muitas coisas acontecem de uma quarta-feira para outra, né? Quantas coisas aconteceu desde a quarta-feira passada, né? Muitas coisas. Coisas boas, também coisas ruins, né? Uma vez eu até falei para o Arthur que tudo é espiritual, irmãos. Tudo é um campo espiritual. Nós temos aqui, nesse planeta, né, 2 exércitos. O exército de Deus e o exército de Satanás. Se o Senhor abrisse nossos olhos para contemplar, nós iríamos ficar como? Apavorados. Porque há muitos anjos celestiais e também muitos demônios. E há uma guerra constante entre eles, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar do mal. E nessa guerra, nós temos, vamos dizer assim, o poder da decisão, da escolha. A quem serviremos? A quem seguiremos? O inimigo não pode forçar você a nada, nem Deus. O inimigo ele vai vir com sugestões, com falsos, vamos dizer assim, uma falsa abordagem para
fazer você entender que você pode coisas que são completamente proibidas em todas as áreas. O inimigo vai trabalhar também para que o nosso tempo venha a ser o quê? Um tempo roubado. E aí nós não vamos ter tempo para quem? Para Deus. Eu estava falando uma vez com o meu filho que essa promessa que Deus deixou, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas que vocês necessitam, eu acrescentarei. Muitas pessoas não acreditam nisso, nessa promessa. Buscar Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar, tudo em primeiro lugar, investir tempo para a obra de Deus. E Deus acrescenta, Deus mantém, Deus sustenta, Deus ajuda. Você tem que fazer a sua parte, claro, mas Deus é que garante. Quem nos dá tudo é quem? É o Senhor. Então, irmãos, que Deus possa abençoar você. Eu não sei a sua luta, eu não sei o que está passando. Você não sabe a minha luta. Eu tenho luta, eu tenho problema, eu tenho dificuldade. Mas eu sempre falo para a esposa isso, eu quero aprender a viver em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos estar pronto para aquilo que vai vir e não vai demorar. E Deus, irmãos, Ele está segurando o vento, porque a igreja dele ainda não está o quê? Preparada. A igreja não estamos ainda o quê? Preparados. Minha esposa chegou hoje lá em casa e falou, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas com sofrimento. Eu falei, o que foi? Que eu fiquei sabendo que nós vamos ser escravos. Está no livro Grande Conflito. No final dos tempos, alguns serão escravos. Eu falei, você tem que estar preparado se você for pega para ser escravo. Eu falei, com mais luta, eu falei, até o fim. E Deus vai te dar por toda a vida. E é assim, se preparar realmente para uma guerra. A gente talvez não pense isso, pensa. Mas as coisas vão acontecer. E se você estiver vivo, você vai ter que estar pronto para testemunhar. Vamos lá para sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Qual é o capítulo, igreja? 4. Os irmãos até já sabem, né? Qual é o versículo? 31. Explica para nós aí, Arthur. Tendo eles orado, proibiram o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Irmãos, não é segredo para ninguém, nós já comentamos aqui, que para que a igreja ela possa avançar na palavra de Deus, as pessoas têm que estar separadas ou juntas. Irmãos, a gente não pode ser tolo. Como assim tolo? Satanás, ele sabe que essa é a igreja. E o que o maldito ele faz? É simples. Ele sabe como é o nosso dia a dia, sabe quem somos nós. E o que o miserável ele faz? Joga um contra o outro. Por que ele faz isso? Porque jogando um contra o outro, a casa fica dividida. E a casa dividida é jurídico, irmãos. Ele vai dizer, a igreja de Curitiba, só um exemplo que eu estou dando, a igreja de Curitiba está dividida. Ela não pode receber o poder. É isso que ele faz. Ele acusa de dia e de noite. Qual é a outra forma de dividir a igreja? Diga para mim. É a polícia chegando aqui e nos prendendo? Pelo contrário. A gente vai se tornar mais forte. Não é isso. É a light cortando a luz, não importa, a gente vai continuar fazendo culto aqui. A única forma de impedir que o Espírito Santo seja com a igreja de Pedro Ribeiro é trazer divisão entre os irmãos. Não é só Pedro Ribeiro, mas em qualquer igreja adventista. Trabalhando dessa forma, ele divide e o Espírito Santo demora-se um pouco mais para ser com a igreja. Eu estou contando aqui alguma mentira? Não. Isso é verdade, isso é estratégia. Ele é estrategista. Ele trabalha fazendo isso. Divide-se uma igreja e a igreja não avança. Quando que uma igreja hoje ela retrocede ao ponto de virar grupo? Isso acontece ou não? Quando que ela vira um grupo? Quando ela chega no ápice de estar dividida. Momate fala que quando isso acontece, cada um vai tomar um partido na igreja. O meu lado é o B.
O meu lado eu sei. E ali as pessoas vão se degradando. Algumas pessoas vão saindo. As outras que não querem chegar, porque vão ficar sabendo da igreja que está dividida. Isso acontecendo na igreja de Cascadura. Eu ouvi isso de um membro. Aqui tem dois lados. Aqui tem um lado A e um lado B. Quando você chega na igreja de Cascadura, você tem que tomar uma posição. Mas isso não existe. O pastor dessa igreja lavou as mãos. Essa misericórdia. O que aconteceu com a igreja? Fechou. Como era aí no terreno alugado, o que me disseram era que ela virou um bar. E Deus, irmãos, Ele não vai trabalhar na igreja assim. E nós temos que entender isso. Isso é sério. A única, aqui, irmãos, nós podemos ver, como Arthur leu, todos estavam o quê? Juntos, reunidos, todos. Quando a igreja entender isso, quando as rixas, as brigas, as divisões, as dissensões diminuírem quase ao máximo, aí sim estaremos convidando a igreja, convidando Cristo a adentrar em nossas igrejas. Aí sim. Mas enquanto uma igreja ela está dividida, ela não cresce, ela não avança. Podem distribuir livros que for, não vai acontecer nada. Porque as famílias que estão lá fora, eles não podem adentrar aqui e ver uma real situação complicadíssima para depois voltar e nunca mais saber de Cristo Jesus. Isso acontece. Então aqui, irmão, para ter o batismo do Espírito Santo, nós como igreja temos que estar o quê? Juntos, unidos. Dentro de casa, se o esposo não estiver junto com a esposa não estiver junto com o esposo, os filhos não estiverem junto com o pai e com a mãe, como é que está esse lar? Está um lar maravilhoso? Não, está um lar dividido. O que acontece com o lar dividido? Deus, irmãos, Ele não é ouvido. Imagina você aqui na igreja, eu aqui na igreja, Jesus falando, o Espírito Santo falando, e a gente não consegue ouvir nada. Pelo contrário, a gente não quer nem ouvir. Nós queremos ouvir o que está no nosso coração. E é muitas das vezes isso acontece na nossa igreja. Porque Deus Ele fala claramente, Jesus Cristo, né? Todos aqueles que ouvem a minha voz e pratica, é comparado a um homem prudente, que edificou sua casa onde? Na rocha. Mas todos aqueles que ouvem as palavras e não pratica, é considerado um homem o quê? Insensato. Que edificou a casa dele onde? Olha aí. Isso é para qualquer um, irmãos. Principalmente nós que temos conhecimento da Bíblia. Temos que fazer o quê? Diferente. Temos que dar ouvido à palavra do Senhor e colocar em prática. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não colocamos em prática, nós somos tolos. Estamos dando oportunidade para quem? Para o diabo trabalhar, para dividir a nossa vida, para dividir a nossa igreja. E com isso, a igreja não avança, e com isso, a igreja não cresce. Mas nós lemos aqui, em Atos 4:31, que todos estavam o quê? Ah, meus irmãos Alex, naquela época tinha problema? Hoje teremos problema? A irmã Mate diz, nesse livrinho aqui, ó. Nem todos se unirão em prevalecente e fervorosa oração. Nem todos. Mas eu creio que a maioria se unirá em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho. Estamos usando o livro Reverendo Verdadeira, a necessidade da igreja, o equilíbrio entre a fé e que? Obra, um vivo testemunho. O slide de hoje é bem pouquinho. Eu fiz questão de colocar um pouquinho mesmo para aproveitar um pouco mais. Mas antes de nós vermos, né, sobre o que está dizendo aqui o primeiro capítulo, fala de uma fé indolente. Vou botar aqui, ó. Uma fé indolente. Antes de nós falarmos sobre isso, o que é indolente? É sem vitalidade, é sem vigor, é sem força, é sem vontade. Mas abram suas Bíblias comigo, no livro de Marcos. A gente já vai ler isso aqui, tá bom? Fé indolente, uma fé sem vitalidade. Marcos capítulo 4,
capítulo 4, o versículo é 35 a 41. Olha essa real situação aqui. Você conhece essa história? Marcos 4, 35 a 41. Olha o que diz assim. Naquele dia, podemos ver? Sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco, e o outro barco seguia. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que os meios já estavam a se encher de água. Você já passou por alguma corrente em um barco? Deve ser horrível. Você já andou de barco alguma vez? Nós já andamos, né? Não. O barco balançou, né? Balançou. As pessoas lá embaixo passaram mal, não foi? Algumas pessoas falaram: Alex, nunca mais eu volto. Mas não teve nada. O rapaz falou: um cargueiro que está passando, vai fazer uma onda, o barco vai balançar. O barco balançou e as pessoas acreditam, vai virar. Não vira assim. Aqui era uma torrente. Aqui o mar estava em fúria. E aqueles homens eram acostumados com o mar. Porque eles eram pescadores. E é interessante aqui, irmão, aqui agora levantou-se grande temporal de ventos e ondas que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo o quê? De água. Era uma cena, talvez assim, se você e eu estivéssemos lá, talvez nós iríamos pensar o quê? Vamos morrer. Mas tinha alguém naquele barco que estava bem tranquilo. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. E esse Deus que nós servimos, Ele sempre nos ensina, irmãos. E Jesus estava onde? Fazendo o quê? Dormindo em meio à tempestade? Em outras palavras, tranquilo em meio ao mar revolto. Você está passando por algum mar revolto hoje? Você está passando por alguma tribulação, por alguma dificuldade, por algum problema? Descansa em Cristo, em nome de Jesus. Irmãos. Amém. Está na hora de a gente aprender a confiar. Amém, glória a Deus. Está na hora de a gente aprender a confiar. Nós temos que aprender a descansar. Mas os discípulos acharam aquilo um absurdo. Não pode. Olha lá, vamos dar continuidade. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram, eles disseram: o que eles falaram para Jesus Cristo? Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que nós estamos sofrendo? O Senhor não se importa que nós estamos perecendo? O Senhor não se importa que nosso barco parece que vai afundar? O Senhor não está se preocupando comigo? Olha as minhas dificuldades, olha os meus problemas, olha as minhas dores. O Senhor não está se importando com isso? Que coisa, né? Muitas das vezes, irmãos, nós nos dirigimos a Deus assim: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou vendo nada. Estou orando, e não está acontecendo nada. E Deus, irmãos, Ele vai falar conosco a mesma coisa que falou com os seus discípulos. Porque Deus, irmãos, é um Deus completamente confiável. Se nós estamos passando por um mar revolto, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Como o Marcelo falou, você acha que um pai vai abandonar o seu filho? Você abandonaria a sua filha, Camila? Você deixaria ela aqui na igreja e ir embora para casa sem ela? Você acha que o Pai Celestial, que nos ama muito mais do que nós amamos os nossos próprios filhos, vai nos deixar amigos? Vai nos deixar morrer submersos? Vai nos deixar morrer afogado nas tribulações, nas dificuldades? Jamais. Amém. Ele permite as lutas para que possamos aprender a confiar nele. E aqui ele se levanta. E ele despertando, primeira coisa que ele faz: repreende o vento, repreendeu o vento e disse o mar: acalma-te, emudece. O vento que se aquietou e fez-se grande bonança. O vento se aquietou. Mas pense comigo, aquele barco ali estava sozinho ou tinha mais barcos passando pela mesma coisa? Tinha outros.
Nós não estamos sozinhos enfrentando as dificuldades. Tem outros que estão passando por uma dificuldade maior do que a sua. Mas estão firmes ali também. A gente não está sozinho, irmãos. E aí Deus ele fala, acalma-te. Porque Deus ele tem poder sobre tudo. O Deus que nós servimos tem poder sobre tudo. E nós temos que aprender a confiar nele. Só que Deus, ele repreende ali o seu discípulo. Então, lhes disse, olha só, por que sois tímidos? Talvez seja na sua Bíblia. Mas aqui está, por que sois covarde? Como é que não tens fé? Que comportamento é esse? Se eu estou na direção da sua vida, você tem que ter uma fé sólida. A nossa fé não pode ser como uma onda do mar, que uma vez está lá embaixo, outra vez está lá em cima. Uma vez está lá embaixo, outra vez está lá em cima. Quando tudo está bem, eu dou glórias ao Senhor. As coisas estão muito boas. Aleluia! Deus é bom. Mas é só Deus nos colocar um pouquinho no sol, que aí você começa a discutir com ele. O que está acontecendo, Senhor? Eu não te sirvo, eu não sou fiel ao Senhor, eu não devolvo dízimo, eu não devolvo oferta, eu não venho à igreja, eu não guardo sábado. Irmãos, Deus, Ele quer que eu e você possamos ter uma maturidade espiritual. Está na hora que nós crescemos espiritualmente. E aqui ele fala, e eles, possuídos de grande temor, diziam os outros, quem é este que até o vento e o mar obedece? Eu estava conversando com o senhor, né? Eu até uma testemunha disso, o senhor Antônio, e ele falou assim, irmãos, é uma coisa bem interessante. A onda obedece a voz de Jesus. A natureza obedece, tudo obedece a voz do Senhor Jesus, menos o ser humano. O ser humano, ele não obedece. O ser humano, ele duvida de Deus. Ele quer colocar Deus à prova. Deus tem que dar algum sinal para que ele possa entender que ele está no controle da vida. E não é isso, irmãos. E não é isso. Pegando agora, que nós falamos um pouquinho sobre essa passagem, uma fé indolente. Você e eu não podemos ter uma fé o quê? Indolente. Uma fé sem força, sem vigor, sem vitalidade. O que é uma fé sem força, sem vitalidade? Quando as coisas começam a apertar, você começa a desacreditar. Você não tem mais força para vir à igreja. Você fica desmotivado. Você fica desacreditado. Ah, sabe de uma coisa? Não vou à igreja hoje não. Ah, sabe de uma coisa? Eu não vou ler a Bíblia. Você já ficou tão esmorecido que nem deu vontade de falar com Deus? Já ficou? Já passou por isso alguma vez? Já estava tão esmorecido, tão cansado espiritualmente, que o céu, irmão, vai se arrastando, mas fala com Deus. Não deixe de fazer isso. Porque quando você deixa de falar com Deus, ou deixa de ler a palavra do Senhor, é a posição que você está tomando que o diabo vai te acertar. É como se o diabo mirasse para você assim, é isso mesmo que eu quero. Você deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, está no meu alvo, agora eu vou te atingir. E quando atinge, irmãos, a pessoa não tem mais nem desejo mais de falar com Deus. Não pode ser assim. Se está acontecendo coisas na sua vida que você está fraco espiritualmente, desmorecido espiritualmente, levante sua cabeça. E aqui diz, o perdão do pecado é prometido àquele que se arrepende de quê? E crê. Tem que se arrepender. Arrepender de quê? Dos pecados. A coroa da vida será recompensada daquele que for fiel até o fim. Abre suas Bíblias comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2. Você conhece essa passagem? Essa passagem aqui é linda. Linda. 2:10. Amém? Amém. Diz assim, não temas as coisas que tem de sofrer. Você não tem que ficar temeroso das coisas que vai fazer sofrer. Eis que o diabo está para lançar em quem? Em prisão alguns dentre vós, para ser posto
a prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Isso aqui foi no período de Esmirna. Né? Período de Esmirna. Aqui esses 10 dias, ele compõe do ano 303 a 313. E esse período ele começou no ano 100. Esse período foi um período de muita perseguição para a igreja. Então aqui o Espírito Santo já está orientando ali, escrevendo ali para João escrevendo, das coisas que vão sofrer, porque o diabo ele vai lançar muitos na prisão. Irmãos, isso não é nada bonito do que eu vou falar, mas o que aconteceu. E vocês serão entregues para os leões te devorarem. E vocês serão entregues para os cachorros selvagens comerem você. Porque eles pegavam as pessoas, jogavam tipo uma cola, um pinche num cristão, e jogavam pele de ovelha e botavam as pessoas na arena e soltavam os cachorros. E Deus está falando aqui, não temas as coisas que eles sofrer. Então Diocleciano, que foi um imperador romano, ele usado pelo demônio, nesse período de 10 anos, irmão, como ele matou cristão. E está pensando que esse cristão arregava o pé? Está pensando que eles ficavam com medo de leão para ser morto? Se é para morrer, te morre. Eles não se importavam com a morte, irmãos. Irmãos, quando eu vejo Daniel escrevendo que haverá um tempo de luz, tal qual nunca houve antes, desde que houve nação, como igreja, estamos preparados para isso? Está na hora de ser preparado. Porque isso vai acontecer. Então aqui fala, a coroa da vida será a recompensa daquele que for fiel até, se é para morrer, nós iremos morrer em quem? Em Cristo. Mas não iremos negar a nossa fé. Podemos crescer na graça, aproveitando a graça que já temos. Devemos manter-nos incontaminados do quê? Do mundo, se quisermos ser achados irrepreensível no dia. Rapaz, quando eu li isso aqui, eu falei, irrepreensível? Onde ninguém vai te repreender, não é verdade. Mas aqui diz claramente, irmãos, incontaminado do mundo. A nossa igreja adventista, ela está sendo bombardeada. Bombardeada. Satanás ele apontou para essa igreja no mundo e está derrubando muitas pessoas. Quando eu converso com pessoas, irmãos, que não é da igreja, que não é da igreja do distrito, eu procuro saber como é que está a igreja, como é que está as coisas acontecendo. E parece que quando as pessoas falam, vai falando da minha igreja, porque as estratégias são as mesmas. Estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, vai na igreja do Rio Grande do Sul, olha isso, igreja adventista do sétimo dia. O pessoal lá, que tem um pouco mais de condição, resolveu criar um pequeno grupo. Eu falei, poxa, até aí tudo bem. Ela falou, não, mas irmão, calma aí. Esse pequeno grupo funciona assim. O nome do pequeno grupo é Girassol. É composto de pessoas que são afastadas. Quem não tem condições não participa. Eu falei, mas como isso? Que pequeno grupo é esse? É só para acidente à alta. Então, se você não tem condições, você não participa. É a primeira coisa que eles dão uma olhada ali. Eu falei, meu Deus do céu. E outra coisa, não pode falar o nome da igreja e nem muito menos em batismo. As orientações estão sendo outras. Eu falei, ele está crescendo muito. Inclusive tinha até pastores ali, mas os pastores perceberam que o negócio estava ficando ruim. Então resolveram sair. Eu falei, não acredito nisso. Pode acreditar. Que é verdade. São algumas coisas que estão acontecendo no nosso meio. Mas, irmão Alex, isso não é verdade. Irmão, nova semente. Já ouviram falar nova semente? Já ouviram falar nova semente? Nossa, está dando novo tempo. Isso. Nova semente. Como é que eu escuto nova semente? É assim no claro? Você fica no escuro. Só o pastor pregando. Uma orientação bem calma, bem lenta. Fica percebido, igreja. Tem irmãos que nossos distritos que já foram lá. Eu falei, e aí? Ele falou, irmão Alex, secar é duro. Não tem nada a ver com a igreja.
é outra coisa. Irmãos, Deus ele deu um nome para essa igreja. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não tem Nova Semente, Girassol, não tem nada disso. O nome da nossa igreja é Adventista do Sétimo Dia. Não adianta levantar outro nome dentro da igreja. Não é nova nada. Estratégia em cima de estratégias. Não se prega o verdadeiro evangelho ali, não se prega a libertação, porque quem anda com Cristo é a nova pessoa. As coisas do mundo ficaram para trás, irmãos. Eu não posso fazer parte dessa igreja e viver como o mundo quer que eu viva, porque aqui está bem claro. Devemos nos manter incontaminados do mundo, se quisermos ser achados irrepreensíveis no dia de Deus. Pode me dizer qualquer coisa, esse tipo de atitude eu não vou concordar. Está baseado na Bíblia, não está, então não é nada, irmão. Não venha me convencer disso. Mas muitas pessoas estão sendo convencidas que isso é um meio, uma estratégia para ganhar as pessoas lá fora. Irmãos, a única pessoa que tem poder de convencer alguém lá fora é o Espírito Santo. Não existe estratégia. É o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, não acontece nada. E estão deixando o Espírito Santo em segundo plano. É por isso que a igreja sofre hoje. Porque não adianta, irmãos. Para que possamos ter uma bênção para a distribuição dos livros, a igreja tem que orar e jejuar, clamar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor, para que Deus possa te usar. E aqui nós vemos, a fé e as obras andam de mãos o quê? Dadas. Mas que obras são essas? São obras que Deus tem confiado. Elas atuam harmoniosamente na obra de vencer. As obras sem fé são o quê? Mortas. E a fé sem obras é inoperante. Quem sabe disso? Satanás. As obras sem fé é morta. Se eu tenho obras, mas não tenho fé em Deus, não tenho feito a vontade de Deus, mas imagine, irmãos, uma coisa dessa. Não coloque em prática as orientações de Deus, mas eu quero fazer as obras. Funciona, irmãos. Mas é isso que está acontecendo entre nós. Não colocamos em prática as orientações do Senhor, mas queremos fazer o quê? E qual é o resultado? Quase zero. E a igreja, irmãos, se acostuma e não ter quase resultado nenhum. Você leva para o mundo isso. Leva para o mundo do futebol. Bota um técnico lá no clube. E esse técnico, ele não traz resultado nenhum para o seu time. O que faz com ele? Se troca. Não serve. Aqui é diferente. Aqui não é um campo de futebol. Mas nós estamos nos acostumando a não ter o quê? Resultado. Não. O Deus que nós servimos, quando nós olhamos a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja que crescia cada dia mais, a igreja dos pioneiros, tem alguma coisa errada com o nosso tempo. Tem alguma coisa errada? Não é possível isso. Você olha para a igreja primitiva, olha para a igreja da reforma, olha para a igreja pioneira, você fala, mas como é que está a nossa igreja? Está diferente. A igreja hoje está diferente. Não, mas o mundo está moderno. Irmão, não tem nada a ver. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. O mundo pode mudar. Se todos os planos que nós vamos fazer para a Semana Santa não convidarmos primeiramente para o Espírito Santo estar presente e exaltar o nome dele, vai ser mais uma Semana Santa, como as outras e outras. Eu falo para o meu filho, eu comecei, irmão, a orar e a pensar. Falei, 14 anos de orfanato, 14 Semana Santa, eu não vi resultado quase nenhum. Tem alguma coisa errada. Eu começo a analisar, Alex, tem alguma coisa errada comigo. Eu não vou olhar para ninguém, vou olhar para mim. Tem que mudar. Porque o Espírito Santo quer te usar. Ele quer nos usar. Está mais disposto a derramar o Espírito sobre nós, Papai do céu, do que nós estamos dispostos ao quê? Pedir. E quando Deus ele derrama o Espírito Santo dele, há mudança em todos os lugares, irmãos. As obras nunca nos como você chegar ao céu por obras. E o método de Cristo que será eficaz em nosso favor. Uma vez eu escutei um pastor aqui na Praça Seca, um homem foi corajoso no que ele falou. Eu gosto de pastor assim, que tem coragem de falar comigo. Ele falou assim, às vezes nós pastores, muitas das vezes,
nós estamos trabalhando na obra de Deus. Deus está pedindo fazer uma coisa e está fazendo outra. E a gente não vê resultado nenhum. Fala na hora da gente mudar. O Senhor está falando de reconhecer, irmãos. Nós estudamos isso na semana passada. Que ele não podia fazer nada. Ele falou, não posso fazer nada, Senhor, eu não sei o que fazer. Então, na hora de a gente começar a aprender isso, Senhor, eu estou na igreja há 14, 15 anos, eu estou dentro do carro, eu sou ancião, sou pastor, mas eu não sei o que fazer. Está na hora, irmãos. Porque é o nome de Cristo que tem que ser exaltado. O mérito é para Cristo. Se o mérito de uma Semana Santa for para uma pessoa, para um líder, para um pastor, não adianta. Para uma diretora, para um diretor, não vai acontecer nada. O mérito tem que ser para quem? Para Cristo. É o mérito de Cristo que será eficaz em nosso favor. Eu estou só lendo, irmãos. O que eu estou fazendo aqui, eu estou lendo o que está escrito no livro do Espírito de Profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E essa igreja, irmãos, está se corrompendo porque não está estudando a Bíblia e o Espírito de Profecia. Parece que tornou sem importância. Olha a orientação aqui. Mediante a fé nele, Cristo tornará todos os nossos esforços imperfeitos aceitáveis a Deus. Porque todos os nossos esforços são imperfeitos. Mas através de Cristo serão o quê? Aceitáveis a Deus. Serão aceitáveis. É o que nós queremos. A fé que precisamos ter não é uma fé o quê? Indolente. Uma fé sem vigor. Você quer ser uma fé sem vigor? Uma fé sem força, uma fé sem poder? A fé que precisamos ter não é uma fé indolente. A fé que salva é aquela que opera pelo amor e purifica o quê? O ser. Quem quer levantar a Deus as mãos santas? Sem ira e sem rancor. Misericórdia, isso aqui, né? Sem ira e sem rancor, andará inteligentemente no quê? No caminho dos mandamentos. Satanás quer colocar no nosso coração o quê? Raiva, ira, rancor. Mais uma vez eu repito. O grande conflito é jurídico. Ele trabalha para que você se torne uma pessoa cheia de raiva, rancor, mágoa. E você com o coração cheio de mágoa, rancor, ira, e você está lá, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Ele vai dizer, porque é o acusador, ele acusa-nos de dia e de noite, ele vai dizer, esse aí não merece nada. Esse aí está cheio de semente que eu coloquei no coração, como é que vai receber o Espírito Santo? Como é que vai ter poder para alguma coisa? O Senhor não pode derramar o poder sobre ele. É isso ou não é? É isso que acontece. É isso que nós estamos vendo. E é isso que nós não precisamos fazer. Semana eu preguei lá em Marechal Hermes sobre José. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando a irmã Mate fala no livro Patriarcas e Profetas, na página 125, que o verdadeiro caráter de José brilhou, sabe aonde? Aonde o caráter de José mais brilhou, igreja? Sabe aonde? No cárcere. Foi ali, irmão, que ele foi aprovado. 10 anos com Potifar. Estava bem. Mas através de uma mentira, de uma injúria, de uma defamação, ele foi para onde? No calabouço. E foi recebido asperamente pelo chefe do cárcere. Não foi assim como as novelas da Record mostram, não, irmãos. Teve um processo. Mas ali Deus esteve com ele. E ele era próspero mesmo ali. Porque ele não perdia tempo para ficar lamentando, se queixando e murmurando. Ele só confiava no Senhor. E a luz que brilhava sobre ele, que era a luz de Cristo, ali no cárcere, irmãos, foi que ele demonstrou quem realmente ele era. Será que a nossa luz está brilhando mais ou menos, irmãos? Mediante o problema que você está enfrentando. Porque mediante da luz que você está enfrentando, a sua luz tem que brilhar mais. Ele te coloca a prova para que você possa brilhar mais. Ele não perdia tempo em reclamar da esposa de Potifar que mentiu contra ele. Mas ele buscava o Senhor. O tempo que nós temos, irmão, de reclamar, modifique esse tempo para orar.
A nossa igreja, nós como igreja estamos orando muito pouco. Irmãos, a igreja primitiva era uma igreja de oração. O poder foi derramado através da oração. Estava 120 reunidos no cenáculo, fazendo o quê? Orando, Deus dele. Aqui nós podemos ver, como nós vemos Atos 4:31, estavam todos reunidos fazendo o quê? Orando. A igreja dos reformadores foi uma igreja de muita oração. Martinho Lutero, ele não saía de casa sem fazer mais de 3 horas de oração. O irmão Alex, o homem não tinha o que fazer, não? Tinha. E era muito ocupado. E enfrentava uma legião de demônios. Roma queria a cabeça dele. Mas Deus esteve com ele, irmãos. A igreja pioneira era uma igreja de quê? De oração. Os pioneiros adventistas sabiam o significado de lutar com Deus em oração e fluir no derramamento do seu espírito. E nós, e ela fala, mas esses sumiram. E como surge essa nova geração? Essa nova geração é uma nova geração de minissérie. É uma nova geração de videogame. É uma nova geração de filmes de Hollywood. É uma nova geração de entretenimento, de investimento. É uma nova geração assim. E você acredita verdadeiramente que o Espírito Santo será derramado na nossa vida vivendo dessa forma? Não tem como. Não tem essa possibilidade. Ah, mas o inimigo está andando pesado, não tem para onde fugir. Tem para onde? Os braços de Cristo Jesus. Amém. Para terminarmos, para termos perdão dos nossos pecados, precisamos ter primeiro uma compreensão do que é o pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei, a fim de que possamos arrependermos e produzir frutos dignos do quê? Irmãos, o pecado é algo terrível. O que o pecado causou em Jesus? Morte. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço, porque todos os pecados, né, foram para quem? Para ele. Maldito todo aquele que for pendurado aonde? E ele se fez o quê? Pecado por nós. Ele não se fez pecador, porque ele não era pecador. Ele se fez pecado. O pecado estava sobre ele, os nossos pecados. O castigo que nos dava paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos o quê? E hoje, irmãos, vamos estar agarrados no pecado? O pecado levou Cristo para a morte. E hoje nós vamos estar agarrados no pecado? Temos de ter um sólido fundamento para a nossa fé. Ela deve estar baseada onde? Na palavra de Deus. Os seus resultados serão vistos na obediência à expressa vontade de Deus. Diz o apóstolo: sem santidade ninguém verá quem? Quando nós começamos a aprender isso, colocar em prática, nós não vamos ver isso. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, será o quê? Chegamos no final. Se assim o Papai do Céu nos permitir, semana que vem estaremos falando sobre fé indolente. Vamos falar sobre fé equilibrada. O que é uma fé equilibrada? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude nessa caminhada, que Deus te dê força. Busque o Senhor, ore mais, leia mais a palavra, veja o que está acontecendo na sua vida, faça uma autoanálise da sua vida todos os dias. Senhor, como é que eu fui hoje à noite? Deixa eu analisar. Hoje aconteceu isso. Não, nesse ponto aqui eu vacilei com o Senhor. Nesse ponto aqui eu não testemunhei, não. Porque nós estamos sendo observados nisso. Os anjos estão nos observando, os mundos não caídos estão nos observando. Vamos dar um bom testemunho através de Cristo Jesus, irmãos. Tá bom? Vamos ficar em pé nesse momento? E lembrando que, eu acho que sábado agora eu estou aqui, né? Isso. Sábado agora aqui dentro, a mensagem não é essa não, a mensagem é outra mensagem. Né? Uma outra mensagem que a gente vai trabalhar aqui, então você está convidado, essa moça aqui, está pregando aqui. Qual o tema? É um tema tenso e forte, né? Que o diabo não gosta, irmãos. Quando eu preguei essa mensagem na igreja, ninguém desceu para falar comigo. Ninguém foi me cumprimentar.
Eu vou falar do que está escrito. Nós temos tesouro, Bíblia e profecia. Eu só vou falar o que está escrito. Não fico com raiva de mim, não. Eu só vou falar o que está escrito. Tá bom? Então, sábado eu estarei aqui, se assim for a vontade de Deus. Tá bom? O tema da mensagem é: não ameis o mundo. Esse é o tema da mensagem. Não ameis o mundo. Tá bom? Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e nosso Pai, santificado seja o teu santo nome. Nós estamos à porta do maior acontecimento desse planeta, que é a segunda volta de Cristo Jesus. Na primeira vinda, ele veio como um homem de dores, que sabe o que é padecer. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e agora se encontra à sua direita, Pai. Agora, na segunda vinda, ele vai vir, como falou para Pôncio Pilatos, e vai vir com todo o poder, toda a honra e glória. Aliás, falou para Pilatos, para Herodes, aliás, que vai vir com todo o poder, para toda a honra e toda a glória. E como igreja, nós temos que estar preparados, Senhor. Nos ajude em nome de Cristo Jesus. Desperte a tua igreja. Somos nós, nos desperte, Senhor, para o momento que nós estamos vivendo, para que quando Cristo voltar, possamos, Pai, em nome de Cristo Jesus, ser levado até a altura onde Jesus Cristo vai estar. E ali, com os seus santos anjos, Pai, partimos para as mansões celestiais. Nos ajude, Pai, nessa caminhada. A caminhada não está sendo fácil, não, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Tem momentos que a gente está completamente abalado, Pai. A guerra é intensa. Mas nos fortalece, Pai, em nome de Jesus Cristo. Por favor. Aqui todo mundo é fraco, falho, Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Nos ajuda a fazer aquilo que o Senhor deseja. Nos batize hoje no Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Por favor. Nos leve agora para o nosso lar, na companhia dos seus santos anjos, pois são bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Então, todos, uma ótima noite.